Vamos lá, Deuteronômio 11, 26. Nós já vamos ler o texto. Enquanto você abre a Bíblia, eu queria te fazer uma pergunta bem simples, bem simples. Foi recente assim, foi esse ano ainda. Se não me falha a memória, foi no dia que teve o culto de oração do Oranona lá no final do ano passado. Acho que foi dia 30, né? 30 de dezembro, não foi isso que a gente fez? E aí, o Ramon que vocês conhecem, ele inventou de praticamente sequestrar eu e Stefan. Vou levar vocês num lugar legal. Aí levou a gente e tal. Realmente o lugar é legal, tá? Foi muito bom. Só que no meio desse momento ali, a gente estava num espaço que tinha, sabe aqueles caminhos no meio da mata, que é todo bambo, uma ponte de madeira, um negócio, uma trilha, isso. Todo bambo, meio questionável, você pisava, balançava. Aí Ramon inventou, vamos passar aqui para poder experimentar como é que é. Começou a chover nessa hora, exatamente. E aí, chega um momento que quando você pisava, tudo tremia. Você não tinha mais certeza de nada. A pergunta que eu te faço é, você daria um passo, escolheria andar numa ponte que você tem dúvida se ela aguenta seu peso? Sim ou não? Alguns responderam, sim ou não? Não. A gente também, tomado de sabedoria, voltou, né? A gente não foi até o final. Porque no final das contas, se você for reparar, nós queremos que as nossas escolhas tenham fundamentos. Seja baseado em algo. Ninguém toma decisão de qualquer jeito. Decisões tomadas de qualquer jeito geram problemas. O que eu quero que a gente perceba? Nós vamos viver um período, queridos, nesse 2024, onde Deus vai trabalhar em nós muito a nossa identidade, aquilo que nós somos em Deus, aquilo que nós somos na sociedade, na nossa família, como discípulos, como igreja. Só que tudo isso que nós podemos ser nessa identidade, dependem de escolhas. Só que eu estava percebendo que não só isso são escolhas. Eu confesso que nessa semana, assim, quando eu parava para pensar no carnaval, eu ficava muito preocupado, assim, poxa, como é que vai estar os irmãos que não estão na cidade, que vão estar na praia, ou os que vão estar na cidade, como é que vai ser para eles isso? E isso me gerava muita preocupação, assim, puxa, e eu percebi, queridos, que às vezes a nossa preocupação se dá por não tomarmos boas escolhas. E eu queria que cada um que está aqui, aqueles que vão acessar na transmissão, ora ao Senhor que cada um da nossa igreja também tome a mesma decisão, de fazer escolhas fundamentadas, escolhas conscientes. E eu queria compartilhar um pouco sobre isso, para que isso norteie o nosso ano. Quais são os fundamentos de uma escolha correta no Senhor? Você já achou o texto? Amém? Viu? Deu tempo bom. Você não achou não estou vendo aí. Ah, garoto. Você... Diz assim a Bíblia: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Aqui também está isso? A mesma versão. Versículo 27. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês pronunciarão bênção sobre o monte Gerizim e maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão. E aí eu queria que vocês fossem para o versículo 32, e diz assim: portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que hoje eu lhes prescrevo. Eu não sei se você está situado com o livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei, literalmente. Deutero em grego é segundo, então primeiro é protos, protótipo, palavra bonita, e deutero é segundo. E nômio é lei, norma. E literalmente o livro de Deuteronômio é uma recapitulação daquela essência do que o povo de Israel deveria viver, partindo de Gênesis e dos livros, até que chegue num resumo. E Moisés, que é o principal autor, de quem se relata, ele conversa um pouco até o capítulo 11,
E no capítulo 12, se você começar a ler e for seguindo para frente, ele começa a repetir leis já conhecidas, e assim vai, falando sobre várias coisas. Então, no capítulo 11, Moisés ele vai dar uma seguinte expectativa ao povo. Olha, eu espero que vocês entendam que as palavras que eu estou apresentando, a bênção que eu estou apresentando, ela pode também ser maldição, dependendo de algumas escolhas. Existem critérios, existem fundamentos para que algo se torne bênção ou maldição. E se nós repararmos, Moisés estava falando sobre a terra prometida. Agora eu pergunto a vocês, queridos, a terra prometida é uma bênção ou uma maldição na sua ótica? É o quê? Bênção ou maldição? Bênção. Deus falou a Abraão que seria uma bênção, apresentou o povo de Israel como bênção, a promessa é de bênção. O emprego que você está, a sua família, a sua faculdade, os desafios do dia a dia, os relacionamentos, o que você vive é bênção ou é maldição? Se eu perguntar, você vai dizer que tudo é bênção. Então, por que alguns cenários mudam tão drasticamente? Por que coisas que são entregues para ser bênção se tornam maldição? Se tornam algo contrário àquilo que Deus espera. Então, antes de eu descrever esse texto, eu queria conceituar o que eu estou chamando de maldição e o que eu estou chamando de bênção. A palavra aqui faz uma separação, dão duas possibilidades. E eu não quero entrar aqui numa descrição profunda, onde nós vamos ficar a noite inteira. Basicamente, eu posso dizer que todo aquele que se disse abençoado, ou tudo aquilo que é abençoado, tem um critério determinante: a presença de Deus. Tudo o que é abençoado, necessariamente tem a bênção da presença de Deus. Quando a nossa casa pode ser chamada de uma casa abençoada? Quando temos a presença do Senhor na nossa casa. Quando que o nosso trabalho pode ser conceituado como um trabalho abençoado? Quando tem a presença do Senhor. Então, maldição se torna, ou é, tudo aquilo que tem muito, mas não tem a presença. Maldição é aquilo que Deus não deseja que seja nosso, aquilo que não tem a presença, aquilo que não está no centro da vontade, aquilo que não surge do coração do Senhor para nós. E esse é um grande problema. O problema é que circunstâncias, pessoas, relacionamentos, oportunidades podem se tornar maldição do dia para a noite. Porque se bênção é a presença do Senhor, se tudo estiver presente menos o Senhor, aquilo deixa de ser a bênção. É por isso que talvez você conheça, como eu conheço, gente que ao mudar de emprego abandonou o Senhor. E aquilo não foi mais bênção. Recebeu o ministério do Senhor e aquilo deixou de ser bênção. Porque bênção não é simplesmente receber como, mas manter sendo bênção. E aí eu volto diante do cenário de uma terra prometida, aonde tudo estava praticamente preparado. Moisés olha praticamente do outro lado do rio, sabendo que não vai entrar, e diz: olha, está tudo ali, a terra perfeita, o lugar ideal, Deus quer que vocês estejam lá, está tudo preparado, Deus nos trouxe até aqui de forma poderosa, Ele vai te dar. Só que se vai ser bênção ou maldição, depende de vocês. Eu fiquei pensando que o carnaval é um período que talvez se nós tivéssemos que escolher como igreja, em classificar como bênção ou maldição, eu não vou pedir para você falar, porque vai que você olha, pô, o que é isso? Mas o voto da maioria diria que é maldição. Assim como se eu perguntasse, a Páscoa, bênção? O carnaval, nós diríamos, é um período que tem mais sobre a ausência do que a presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo que talvez eu concordaria, eu entendi que não é sobre isso tão somente, é uma escolha. Porque se torna bênção quando a gente decide, por exemplo, se retirar disso. Mas não preciso do retiro para ser bênção, é uma escolha. Então, o que eu farei para que isso seja bênção vai dizer se há ou não a presença do Senhor.
Então, se a igreja tem consciência de que aquilo precisa ser bênção, ela vai se preocupar com critérios, com fundamentos. E aí, nesse texto, Moisés é muito claro. O texto é muito claro. Eu gosto disso, porque às vezes nós vivemos muitas frases e ideias que permeiam aquilo que somos, aquela palavra bonitinha, né? A cosmovisão. E quando a Bíblia é muito clara sobre o que é, deixa objetivo. Então vamos observar alguns fundamentos. Versículo 27. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor. Primeiro fundamento importante, conhecer e ter total discernimento sobre o que são os mandamentos do Senhor. Se eu quero ter uma escolha de bênção e não de maldição, eu preciso conhecer os mandamentos do Senhor. Queridos, Moisés vai dizer novamente, ele fez questão de escrever de novo. É um livro que se chama a Segunda Lei, já tinha uma primeira, ele não mudou, ele escreveu de novo. Por que que Moisés escreveu e falou e ensinou a mesma coisa de novo? Porque o povo precisava aprender a mesma coisa. Pastor, que redundância, isso é muito óbvio. Você vai ficar falando coisas óbvias? Vou, sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós vamos para assuntos complexos e não estamos olhando a base. Queridos, anuncio de antemão o tema da nossa EBD desse ano, que vai estar dando início ali após carnaval. Nós vamos ter, pós-carnaval, temos 12 horas de oração. Vai haver uma reunião da liderança dia 3 de março. Então a EBD começa dia 10 de março. E vai até o final do ano. O tema da igreja vai ser doutrina. Nós vamos trabalhar a identidade, temos que ter certeza do que somos. E eu sei que você vai sentar para ouvir sobre um tema que você já conhece. E eu não estou dizendo que a cura não sabe o que é salvação, ceia, batismo, vinda do Senhor, honra. Não estou dizendo isso. Mas não é sobre saber ou não saber, é sobre consolidar. Moisés fez questão de repetir. Então nós temos que parar, às vezes, de achar que a bênção está no complexo. A bênção está em conhecer os mandamentos do Senhor. Pastor, o que são os mandamentos do Senhor? É aquilo que Deus quer que eu faça. Aquilo que Ele nos ensinou. Você pode ir no caminho mais complexo e detalhado. Não, eu vou pegar todas as leis do Antigo Testamento, uma por uma, vou anotar e vou decorar. Não, pastor, eu vou fazer o seguinte, vou nas 10. Vou pegar os 10 mandamentos e está ali 10. Ou então eu vou resumir, pastor. Eu vou no que Jesus disse, amar ao Senhor acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, disso depende toda a lei. Querido, o problema não é conhecer como quem tem ciência tão somente. Mas existem pessoas que não têm consciência do que é ser cristão. E pessoas que convivem num ambiente de bênção, experimentando maldição porque não traz a presença de Deus, porque perece sem conhecimento. Sem conhecimento. E qual é o grande problema? É que uma igreja sem conhecimento é guiada por pessoas sem conhecimento. É uma igreja que escuta pregações, porque as pessoas chamam de pregações, mas que não há conteúdo bíblico, não há conteúdo sobre Cristo. É uma igreja que vai cantar músicas que não são sobre Cristo, igreja e a nossa vida. É uma igreja que pode tomar decisões de viver coisas que não são sobre Cristo. Ou seja, pode estar num lugar de bênção como a terra prometida, que mana leite e mel, e experimentar maldição porque escolheu errado. Entende? Está no lugar certo, mas com a mentalidade errada. E para isso mudar tem que conhecer a Bíblia. Pastor, diz a forma para conhecer a Bíblia. Digo. Uma vez, como vou dizer nome, uma vez conversaram comigo, estava falando, pastor, eu estou querendo conhecer mais a Bíblia, está estudando, enfim, e tal. Aí eu falei assim, olha, eu também quero conhecer mais. Tem uma diferença que acabou que por 4 anos, eu fui submetido a uma carga de todo dia à noite, por 4 anos, estudar sobre a Bíblia. 4 anos, todo dia estudando, você começa a sair do lugar. Assim como cada um que estuda aí, fez faculdade, se estudar alguma coisa, sai do lugar, gente. Eu não tenho como comparar. Então, se você entra num curso agora de direito, faz 4, 5 anos de direito,
Aí eu chego, de repente, com 2 meses e quero conhecer tanto quanto, ter a mesma experiência, não tem como. Você vai dizer assim, pô, faz 5 anos aí, dedique-se 5 anos. A Bíblia não exige um curso de graduação para entender, mas exige dedicação. Será que você está disposto a viver uma rotina de 4 anos de leitura ininterrupta e profundidade da Bíblia para conhecer Jesus? Ou será que nós estamos esperando que alguém mastigue e entregue? Querido, no seu trabalho, dificilmente o seu currículo bota. Fiquei 4 anos ouvindo sobre o meu trabalho. Nunca trabalhei. Ué, você vai contratar esse profissional? Não, você precisa pintar a sua casa. E aí a pessoa fala, faz 5 anos que eu vejo vídeo no YouTube sobre pintar a casa. 5 anos. Aí você fala, mas você pratica, vive de fato? Não. Só vi outros que pintam me falarem como é. Nós precisamos conhecer os mandamentos. Conhecer Jesus, ler a Bíblia. Ver como pessoas fizeram e foram abençoadas. Ver os erros que cometeram e não fazê-los. Ter uma experiência com o Espírito Santo do Senhor para que aquilo faça parte. Então, um primeiro critério, um primeiro fundamento é conhecer o Senhor. Conhecer a palavra dele. Só que não adianta conhecer. Versículo 27, vocês estão comigo? Amém? Diz assim, bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor. Versículo 28, maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor. Pastor, lá vem o senhor com coisa óbvia? Sim. Os mandamentos são conhecidos aqui por quem cumpre e quem descumpre. Porque Moisés não fala, vocês vão ser malditos se errarem tão somente. Se vocês descumprirem o mandamento que vocês conhecem, que eu estou ordenando a vocês hoje. Então, Moisés não está falando para um grupo de pessoas que não conhece o certo. O problema de Moisés não é somente sobre não conhecer o certo, porque pelo menos isso Moisés tem certeza que ao ler o texto o povo saberá. O problema é que mesmo sabendo qual é o certo, existe uma chance do povo fazer a decisão errada, porque só conhecer não é suficiente. Existe um fundamento a mais, que é cumprir. E aí a gente entra num problema, porque uma das coisas que a sociedade está destruindo, eu já falei aqui, é a obediência. Em todos os aspectos, aos poucos, você pode observar que alguns assuntos e falas destroem a obediência. Seja na criação dos pais às crianças, sala de aula, trabalho, exercício da cidadania. Nós estamos vivendo um período onde obedecer está cada vez mais difícil, porque não há visibilidade, não há honra aos obedientes. Queridos, olha a análise. Hoje, você se destaca se você for diferente. Hoje, você se destaca se a sua ideia for única. Hoje, você se destaca se a sua escolha de gênero, se a sua posição de cidadania, se a sua forma de pensar, se a sua construção religiosa, se o seu jeito de educar e cuidar da casa, de ser pai, mãe, filho, irmão, namorado, casamento, filho. Se você pensar diferente do que se diz ser um padrão, você tem destaque. E se você vive aquilo que é um padrão, e esse padrão que é atacado é o padrão bíblico, você é careta, você está errado, você é várias coisas. Qual é o problema? É que dentro desse padrão, daquilo que a Bíblia diz, se requer obediência. Mas numa sociedade que se quer o diferente, se dá valor à desobediência. Então, quando a gente fala com uma geração que está entendendo que pecado, ou seja, não cumprir aquilo que Deus quer, não é desobediência, é apenas uma forma diferente de ser, eu começo a ter dificuldade de falar para pessoas cumprirem o que está escrito na Bíblia. Porque os amigos, os colegas do trabalho, a influência, as redes sociais, vão dizer que isso não, você não está sendo desobediente, você está apenas dando voz àquilo que você é, ao seu coração. E eu tenho certeza que de sexta-feira a quarta-feira, muita gente vai aproveitar para dar voz àquilo que está no coração. E não vai ser obediente. Porque é isso que os amigos vão querer. E depois não volta. Querido, eu peço desculpa,
Mas Moisés não disse, cumpram com a vontade do seu coração. Pelo contrário, a Bíblia diz, cuidado, enganoso é o coração do homem. Os homens fazem planos, mas a palavra final vem do Senhor. Renove a sua mente, ou seja, não pensa como antes. Tenha a mente de Cristo, o caráter de Cristo, o coração de Cristo. Busca o Senhor, guarda o teu coração, queridos. Não é sobre a nossa vontade humana, se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus. Porque pode dar tudo certo no mundo, mas não terá bênção se não houver o Senhor. Existem decisões que parecem bênção. É uma pseudo-bênção. Está vestido de bênção, tem tudo de bênção, tem sabor de bênção, cheiro de bênção, parece bênção. Por um tempo é bênção, mas é maldição. Simplesmente porque você não é obediente ao que o Senhor diz. Então tem emprego que dá dinheiro, dá tudo certo, você está bem. Chega lá na frente, destrói a sua família. Tem escolha, relacionamento e amigo que te amparou, te escutou quando ninguém quis, te deu atenção. Chega daqui a 3 anos, destrói a sua casa. Você conhece gente, querido, que por uma má influência, um mau relacionamento, um mau emprego, uma decisão errada, está agora destruído. O que ele errou? Ele foi desobediente ao Senhor. Não estou falando que ele não é digno de amor, que ele não merece a graça, que ele não tem uma segunda chance. Não, eu só estou dizendo claro. Foi desobediente. Irmãos, põe a mão na consciência e diz, se às vezes que você experimentou algo que não foi bênção, se 100% das vezes não estava lá, desobediência. Depois você me apresenta se não tinha isso. É a raiz. Ah, pastor, mas obedecer é difícil. Às vezes eu obedeço sem sentir bem. Às vezes eu estou obedecendo, mas não estou sendo feliz sendo obediente. Tudo bem, querido. O problema é você ser feliz sem ser obediente e depois cair no buraco. Porque às vezes é emocionante a queda. Triste é quando cai e chega no final. Você já andou de montanha-russa? Só faz assim com a mão quem já andou de montanha-russa. Meus queridos, é uma aflição absurda. Porque você entra, aí vai mexendo, o negócio vai subindo. E não precisa ser montanha-russa radical, não. Pode ser daquele parque que vai em frente ao shopping da 28, que é relativamente pequeno, tem a cara de minhoca na frente. Aí você vai subindo. A parte que vai devagar é tranquilo, ninguém se arrepende não devagar. A parte que está subindo, ninguém se arrepende. Sabe quando eu me arrependi? Quando ela trava antes de cair. Aí você tem o visual da queda. E nem caiu ainda. Dali você não tem como voltar. Só tem como cair. Talvez se eu tivesse ouvido ou pensado assim, vai ser difícil, vai dar ruim, não vá, e obedecido, não ia. Tem gente que espera quebrar a cara da montanha-russa da vida antes de voltar. Queridos, que bom que Jesus é paciente, amoroso, tem compaixão, mas tem gente que não volta. Tem gente que morre na aventura da queda. Tem gente que morre antes de conhecer o Senhor. Tem gente que morre antes de viver a bênção. O problema é morrer fora e viver a maldição para sempre. Porque se maldição é a ausência do Senhor, o inferno é a maior maldição que alguém pode ter. Porque é a ausência eterna. Querido, pode não ser prazeroso todas as vezes. Pode ser difícil alguns dias. Pode ser difícil por anos. Mas obediência é um caminho seguro para o céu. Às vezes, nós estamos vivendo no limiar, no limite, os caminhos mais difíceis, que podem te levar ao céu, mas não queremos o mais seguro, que é a obediência. Basta conhecer e cumprir. Conheça e cumpra. Conheça e cumpra. Se nós conhecermos e cumprirmos, iremos para o céu. Se nós conhecermos e cumprirmos, não teremos dificuldade em carnaval. Não teremos dificuldade de nos posicionarmos como cidadão, escolher como vamos construir a nossa família, educar as crianças, sermos jovens, homens, mulheres do Senhor, se posicionar mesmo quando discordarem, mesmo quando eu não concordar, mesmo quando pensarem diferente, estar nas redes sociais, sair à noite, passar perto de um bloco, passar perto de uma festa, e agora fui comer uma pizza à noite e passou um bloco, ai meu Deus, o que eu vou tomar? Se eu for conhecedor e obediente, eu sei claramente tomar decisão. Isso gera fruto. Isso vai do nosso adolescente, das crianças até os mais velhos. Isso vai das escolhas que Rafael, os mais novos, vão fazer nesse período aos mais velhos. O que vai assistir, o que vai ver. Está vendo que confiar nos obedientes gera uma segurança ao pastor e à igreja? Porque aí já não depende mais. E eu percebi, não depende de mim, eu não posso fazer nada, não tem como eu ficar assim, ó, escondido.
Aí Jonathan olhou pela janela do bloquinho, eu, Jonathan, volta, Jonathan. Eita. Aí Mateus pensou, e se eu ligar na Globo agora eu mato? Aí apareceu na Globo assim, sai Mateus, volta. Não é sobre mim. Essa segurança eu não posso dar. A única segurança que eu posso é ser porta-voz do Senhor das verdades, para que vocês conheçam. E alertar sobre a obediência. E o Espírito Santo faz o resto. Se nós formos cheios, o Espírito Santo cuida. A igreja do Senhor viveu sempre pela presença do Espírito Santo. Passou por perseguição política, passou por mortes, passou por idolatria, por cidades onde a prostituição, a imoralidade, a violência reinava, por lugares onde os políticos eram corruptos e ruins, por políticos que matavam por causa da fé, passou por todo tipo de coisa, continua passando, persevera porque é obediente e conhece o Senhor. É o caminho da bênção. Sem desviar, olha, versículo 28. Ele alerta sobre desviar do caminho que hoje é conhecido. E é engraçado que ele alerta sobre seguirem deuses que vocês não conheciam. Pastor, por que é engraçado? Porque ele não está falando apenas sobre um passado. Ou seja, o povo de Israel conheceu um grupo de deuses no Egito. Esse eles abandonaram. Mas Moisés teme, e é o que acontece, esse é o pior, teme que o povo conheça outros deuses, novos deuses, com novas ofertas, e ceda aos novos. Às vezes, querido, a nossa preocupação é com o irmão, que já curtiu o carnaval, que pela primeira vez vai entrar nesse período de carnaval com Jesus. Não é a pessoa que já largou isso há muito tempo, que você acha que está bem. Aí você se surpreende quando vê, e fulano? Meu Deus, fulano dá 17 anos na cura nem tem 17, está 17 anos, ministrando o fulano. E aí cicrano que pela primeira vez está vivendo, está em casa quietinho. Porque às vezes nossa preocupação é, ele vai voltar para as práticas de antes. O problema, querido, é que nós conhecemos às vezes novas ofertas. E contra novas ofertas, você não está sempre preparado com uma nova resposta. O que você tem é a resposta padrão de sempre. Cumprir, obedecer o que o Senhor diz e a palavra do Senhor. Então existem coisas que vão acontecer no nosso caminho. Moisés falou, vocês vão conhecer coisas novas. Só para você ter uma ideia, todo mundo conhece a história de Davi e Golias, amém? Todo mundo sabe que Golias é gigante, amém? Talvez você não saiba que Golias é filisteu. E que os filisteus tinham a sua fé. E essa vai ser a fé que praticamente destruiu Sansão. Lá atrás. O povo não conhecia ainda aqui. Ia conhecer. Então, Moisés está falando de uma coisa que destrói o período de Sansão, que vai ser inimigo de Davi, que destrói os reis de Israel, que os profetas vão falar contra Baal. Pastor, Baal, aí você me quebrou, eu não sei quem é, mas você sabe que Elias fez cair fogo do céu. O problema ali, o confronto era com esse tal de Baal. São deuses e coisas que o povo conheceria depois, e o povo caiu. Moisés falou, cumpre para não cair o povo. Pode deixar. Passou um tempinho, caiu. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Às vezes você conseguiu vencer e ficou de pé, mas falta vigilância. O arrependimento, queridos, é poderoso para te tirar daquilo que você já fez de errado. Então, pastor, errei. Se arrependa de todo o coração e saia. Mas a obediência te impede de cair em novos erros. Então, não tome cuidado apenas com as coisas que fizeram parte do seu passado, mas tome cuidado com novas ofertas que vêm bonitas e disfarçadas, sabe? De coisas benéficas, mas que tiram você da bênção. Versículo 32 para a gente fechar. Portanto, se eu pudesse falar uma coisa para cada um lembrar, tomem cuidado de cumprir tudo aquilo que está escrito nos estatutos e juízos que hoje eu prescrevo a vocês. Toma cuidado para conhecer o Senhor, cuidado para obedecer, para estar vigilante a novas ofertas, para não voltar para o passado. Que esse período, querido, de retiro, de carnaval, de viagem, de permanência em campos,
seja lá qual vai ser a sua decisão, que esse período que tem aparência de maldição, você possa transformar em bênção por uma escolha. Mas que o ano 2024 inteiro, aquilo que poderia ser uma maldição, aquela pessoa que é difícil de lidar no trabalho, aquele familiar que é muito resistente, aquele amigo que te confronta, a dificuldade financeira, um problema de saúde, aquilo que tem toda a cara de ser maldição, que você tome uma escolha para que isso seja bênção. E deixo como palavra final, Jesus, quando soube da morte de Lázaro, ele foi e ele disse, fica tranquilo, essa morte não aconteceu simplesmente para que Lázaro acabe aqui, mas para que a glória do Senhor seja conhecida. Deus transformou um cenário de maldição e tristeza e morte em um cenário de bênção e glória. Se Deus é poderoso para fazer isso com Lázaro, e eu creio no mesmo Deus, e cada um aqui crê no mesmo Deus, Ele é poderoso para fazer isso na nossa história. Então eu acredito no poder da nossa oração pela nossa igreja, pelos fracos na fé, os que ainda são imaturos e estão aprendendo. Eu acredito no poder de oração para continuar em oração. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe para se posicionar espiritualmente, mas também socialmente, para se preocupar, quem sabe mandar uma mensagem, mas está para onde? E aí, cuidado, vigia varão, vigia varô, estou com você, vamos orar, cuidado, Deus está contigo, não abre mão agora, para a gente continuar na presença do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que você faça escolhas firmadas no Senhor, escolhas que gerem bênção. Se tem uma coisa que Deus quer para nós, é que nós sejamos abençoados. Eu queria que você ficasse de pé. Geralmente termina com música, né? Hoje não, hoje a gente vai terminar assim mesmo. Olha lá, Daniel ficou, calma aí, pode ir, pastor, vou subir. Ah, então tá bom, vou ficar. Eu queria ler um texto conhecido. Aí depois que eu ler o texto, a gente fala, então romperá, tá? Eu não vou tirar isso hoje, não. Mas Deus disse a Moisés, e quando Moisés ensina Moisés, falando, olha, você fala com Arão e com os filhos dele, os sacerdotes, para que quando Israel for sair de uma reunião de culto, se abençoe assim. Números 6, versículo 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Que Ele tenha total misericórdia de você. Que sobre vocês esteja levantado o rosto do Senhor e Ele te dê a paz. E então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana.